para que nós possamos estar mais próximos uns dos outros, tá bom? Então, se você não está cuidando das crianças, eu quero convidá-los a estar aqui com a gente, aqui, tá bom? E vamos tentar nos desvencilharmos dos barulhos que as crianças possam fazer. Por enquanto, nós não temos onde acomodá-las. Elas não são atrapalho nenhum para nós. Mas, pelo contrário, as crianças são bênçãos de Deus em nossas vidas. Quero convidá-los, agora que vocês estão acomodados um pouquinho mais para frente, a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 20. Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 20. Está escrito na sequência das mensagens que nós temos pregado durante esse mês de setembro sobre os encontros de Jesus Cristo à noite com pessoas. E nesses encontros, coisas maravilhosas aconteceram com aquelas pessoas, de transformação de vida delas. Coisas impressionantes aconteceram na vida daquelas pessoas, no qual elas tiveram uma mudança não apenas de vida, mas uma mudança de mentalidade. Nós vimos semana passada sobre isso, sobre o Senhor Jesus fazendo com que eles lembrassem de todos os ensinamentos que eles tinham, que os discípulos tinham aprendido. E nessa noite eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 20, no versículo 19 em diante. Os irmãos abriram as suas Bíblias nos capítulos de João capítulo 20? Pois então, é só virar a página 21, de fato. Capítulo 21, versículo 6. Está escrito: Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis peixe. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. E Simão entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse Jesus: basta, venham, comam. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem ele era, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Novamente, nós estamos no mesmo texto que nós pregamos no domingo passado, no qual nós falamos. Nesse momento aqui, nós vemos uma situação comum de todos aqueles que estão fugindo de uma culpa. Uma situação comum de alguém que sabe que é culpado, que sabe que está no erro e que não quer ser confrontado e que não quer ser colocado as cartas nas mesas para que o seu erro, para que a sua vergonha, para que o seu pecado possa ser exposto. Pedro. O barquinho estava cheio, os discípulos haviam passado a madrugada inteira pescando. Eles estavam esperando o Senhor, e o Senhor Jesus Cristo não apareceu na hora que eles achavam que Jesus Cristo iria aparecer. E nós vemos então, o apóstolo Pedro disse: eu vou pescar, não aguento mais essa espera, não aguento mais esse tédio. Aí os discípulos disseram: não, nós vamos contigo. Aí foram, e chegando lá, passaram a noite inteira pescando e nada pegaram. Quando estava começando a manhã chegar, quando começava a raiar o dia, então a palavra do Senhor diz que uma voz amistosa saiu da praia. E aquela voz amistosa pergunta: vocês pegaram alguma coisa? E como eu falei semana passada, quando você pergunta isso para pescador que pegou muito peixe, o pescador tem a alegria de falar assim: eu peguei um peixão aqui, mostra.
Mas a pior coisa é você perguntar se você pegou alguma coisa quando o pescador não pegou nada. E aí entra a impaciência, a irritação. E Pedro, irritado, disse para aquela voz que estava na praia: não pegamos nada não. Então aquela voz insistiu e apenas disse: lancem a rede do outro lado que vocês vão achar peixe. E ele já tinha lançado a rede de todos os lados naquele momento, mas então ouviram aquele negócio e vai que dá certo, vai que cola, e jogaram. E quando jogaram, começaram a puxar tanto peixe que a rede estava para se romper, e os discípulos já não conseguiam puxar tanto peixe. E aí então naquele momento, naquele frenesi, naquela agitação toda, aí João olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Aí quando falou assim, Pedro é o Senhor, nós vemos que Pedro pegou, se vestiu, porque eles estavam nus, e aí ele se vestiu e pulou dentro do mar e saiu nadando. A distância, como está escrito no texto, era de 200 côvados. Vamos colocar aqui uns 250, 300 metros de distância, que é uma distância considerável. Você nadar 300 metros, você tem que ser bom de braço para nadar 300 metros. E aí quando o Senhor Jesus, Pedro chega lá, e quando ele chega lá, chega primeiro, os outros discípulos ficaram arrumando os peixes, trazendo os peixes para dentro do barco, e então quando colocaram os peixes dentro do barco, seguiram remando para onde estava, para a praia, onde estava o Senhor Jesus. E chegando lá, eles encontraram o Senhor Jesus com uma fogueira acesa, o pão e peixe assado. Mas embora o Senhor Jesus Cristo estivesse com pão, peixe e a fogueira acesa, e Pedro ali sentado, certamente se aquecendo daquela fogueira, e simplesmente em silêncio total, olhando para o Senhor Jesus Cristo, ninguém ousava perguntar se era Jesus, porque todos sabiam que aquele homem que estava ali sentado junto com eles era o mesmo homem que dias antes estava crucificado, ensanguentado na cruz. O milagre da ressurreição estava ali na vista de todos eles, e eles não ousavam perguntar: Senhor, é tu mesmo? Como Tomé, que teve a curiosidade, falou assim: eu só acredito se eu meter o dedo na ferida dele. Aí Jesus Cristo apareceu para Tomé e falou assim: mestre, aqui vai. Agora porque tu me vês e me tocas, crer? Os discípulos não tinham essa coragem de perguntar se era o mestre. Eles sabiam que era Jesus. Aí Jesus Cristo, naquele momento, na praia, as ondas quebravam na praia, o vento da brisa do mar, o peixe, o pão, a fogueira, os discípulos chegaram, sentaram, e Jesus Cristo faz uma pergunta. E a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz é: ei, pegue um peixe dos quais vocês pescaram. Aí nós vemos, olha, o Senhor Jesus Cristo não apontou qual discípulo deveria pegar o peixe. O Senhor Jesus Cristo não falou nominalmente: João, pega um peixe. Ele não deu uma ordem de falar assim: peguem o peixe. Foi um pedido amistoso. Nós temos peixes aqui, peguem um dos que vocês pegaram. Aí nós vemos a alma angustiada, culpada de Pedro se lançar na frente de todos: deixe comigo, e correm. Diz que tinha pedido um peixe, mas Pedro, para mostrar serviço, vai lá e puxa a rede com 153 peixes grandes, e puxa e se rasga e fica naquela coisa de puxar sem ajuda de ninguém. E quando Jesus Cristo vê aquele esforço enorme de Pedro, quando Jesus Cristo vê aquela ousadia de Pedro, aquela coisa da pessoa que quer ajudar, que quer servir, na verdade, aí Pedro chega e vai lá e pega um peixe, esfola todo. Está aqui, mestre. O Senhor Jesus Cristo olha para aquilo, não dá bola para aquele esforço todo, simplesmente diz: basta, tá bom. Em outras palavras, calma aí, está suficiente, sente agora e vamos comer. Aí partiu o pão, partiu o peixe, deram graças, aí começou o olho no olho, começou a conversa de homem para homem, começou aquela conversa no qual se expõe toda a verdade do íntimo do ser, no qual Jesus Cristo
sentado na praia, João deitado no colo de Jesus, os outros discípulos ali comendo, partindo pão, comendo peixe. Aí Pedro olhando para aquela cena de Jesus Cristo sentado e João sentado deitado no colo de Jesus. E aí Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, eu te amo. Te amo? Com certeza te amo. E Jesus Cristo pergunta a segunda vez: Pedro, escuta aqui, olha para mim. Tu me amas? Sim, Senhor. Ama? Como não? Lógico que eu amo. Pela terceira vez, Jesus Cristo pergunta: Pedro, tu me ama mais do que este aqui? Aí Pedro, envergonhado, Pedro embaraçado, envergonhado, baixa o olhar, e a palavra do Senhor nos diz que ele, envergonhado pelo fato de o Senhor Jesus ter perguntado pela terceira vez se ele o amava, Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu íntimo, tu sabes que eu te amo. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Mas tem coisas aqui que expressa, que o corpo fala, que são muito mais audíveis, são gritos muito mais audíveis do que qualquer palavra. São as ações angustiadas de uma mente e uma alma culpada pelo pecado. Pedro que dias antes tinha dito para o Senhor, dizendo: Senhor, eu te seguirei até a morte. Sabe aquele afobado que a gente chama no Nordeste, o afobado? Não sei como vocês falam aqui em São Paulo, mas aquele mano da treta que aguenta todas as coisas, que é pau para toda obra, que não abre mão de uma treta, vai lá e briga junto, que está junto com você, vai dar sangue na canela, mas ele está lá. Pedro, há dias antes, tinha dito para o Senhor Jesus: Senhor, eu jamais te abandonarei, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus Cristo fala: não, Pedro, não é tanto assim não, calma aí, baixa a bola, porque antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Agora nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo ressurreto, o Senhor Jesus Cristo livre da morte, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo na praia. E aí nós vemos Pedro diante de uma conversa que poderia passar despercebida, um pedido do Senhor Jesus Cristo que disse: traga um peixe. A atitude de Pedro de não deixar ninguém puxar a rede, de se lançar na rede, de puxar aquelas redes com os peixes, colocando toda a força, se rasgando, se acabando todo, puxando aquele peso enorme com aqueles peixes, e pegar aquele peixe e esfolar todo para mostrar: está aqui, Senhor. Aquilo é uma exemplificação de uma alma totalmente culpada. Uma alma culpada que se utiliza do serviço religioso, que se utiliza da religião, que se utiliza das atividades religiosas, que se utiliza do sacrifício como uma forma de tentar fugir do ponto verdadeiro, de que é a pacificação do ser humano com Deus pelo perdão que só Deus pode dar. E quando o indivíduo não tem essa pacificação, quando o indivíduo não tem essa certeza de paz, quando o indivíduo não tem a certeza de salvação, ele faz isso. Ele faz isso que Pedro fez. Ele se lança e se joga e se pega para si a responsabilidade do peso do religioso, de um serviço maçante, massacrado. É isso ou não é isso que acontece com as nossas vidas? Com a gente? Muitas vezes a gente utiliza de uma missão para tentar justificar diante do Deus verdadeiro a nossa falta de culpa, a nossa falta de paz. Muitas vezes a gente se utiliza do nosso ministério, do serviço, do pegar tudo, colocar nas costas e dizer assim: eu vou aqui, pela motivação errada, para tentar barganhar diante de Deus e dizer: Senhor, olha só o tanto que eu estou fazendo, olha só como eu sirvo a Ti mais do que os outros, olha só como eu amo a Ti mais do que os outros. O Senhor pediu, não deixei ninguém, eu fui lá, fui sozinho,
puxei os 153 grandes peixes, eu esfolei, o peixe está aqui. Não precisava. O Senhor Jesus Cristo tinha pedido para qualquer um, podia fazer um peixe. Traga aí dentre os peixes que vocês... Traga um peixe dentre os peixes que vocês pegaram. Um peixe. E Pedro, com o coração angustiado pela culpa, pelo pecado, pela falta de certeza de que Deus ama, se utilizou do serviço para tentar justificar a sua falta de paz com Deus. E é isso que acontece com as nossas vidas. Era isso que acontecia no meu coração quando eu contei o testemunho para vocês, ciente da minha convicção temerosa de uma falta de entendimento das Escrituras, que eu acreditei na missionária que tinha dito para mim que eu tinha perdido a salvação, e na minha oração diante de Deus, no meu quarto, eu certo de que se morresse iria para o inferno. Dos 13 até aos 16 anos vivi nesse inferno. As minhas orações para Deus eram: Senhor, permita-me que eu viva muitos anos para que eu possa falar do teu amor para as pessoas, para que eles não possam ir para onde eu vou, que eu vou para o inferno, que eles possam acreditar na salvação e ir para o céu, porque eu já sei que eu vou para o inferno. E aí nisso eu li a palavra, li a Bíblia 7 vezes, decorava mais de 100 versículos com endereço todos eles, 100 versículos dito assim na lata, tá, eu fazia isso. Eu ganhava todas as faixazinhas do grupo de cadetes ajados da igreja que tinha lá, que era um grupo de adolescentes para aprendizado da palavra. Eu saía nas praças para evangelizar, eu saía nas ruas pegando, juntamente com um missionário, criancinhas viciadas em cola de sapateiro, que ficava em coma nos bancos das praças, e levávamos para o centro de recuperação. Tudo isso lindo, não é verdade? Um jovem de 14 a 16 anos de idade, que não se envolve com drogas, que evangeliza, que é eficiente na igreja, que se utiliza dos seus dons, dos seus talentos para edificar as pessoas, que ajuda em centros de recuperação. Um jovem que não dá trabalho para a família, um jovem que está... Que coisa linda! Lindo! Se a minha motivação não fosse a minha falta de paz com Deus. Olha, estou falando aqui agora, eu lembrei da Vanessa, que era basicamente uma monge católica. A mãezinha dela trazia uma sandália para ela, e ela ficava: não posso vestir essa sandália, porque tem tanta gente precisando. Vai lá, entrega a sandália para os outros, vou andar descalço. Que coisa linda, né? Mas se a motivação não fosse a motivação de falta de certeza de salvação, assim como Pedro, que coisa linda que Pedro fez. Se prontificou a ser o primeiro a servir ao Senhor de Deus, ao Senhor Jesus, mas a motivação dele era totalmente outra. Era para tentar ludibriar, era para tentar enganar, para tentar fugir da realidade de encarar o Senhor Deus, o Senhor Jesus, cara a cara, e simplesmente dizer: Senhor, me perdoa, porque eu disse que contigo estaria até a morte, e quando surgiram as primeiras perseguições, eu fui um dos primeiros a fugir. O encontro do Senhor Jesus com Pedro naquela noite trouxe Pedro para a luz, embora ele tivesse se encontrado no raiar do dia, na escuridão do raiar do dia. Sabe aquela escuridão que vocês estão acostumados a pegar, para pegar o ônibus para ir para o serviço? Pedro teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo naquela noite, para que o Senhor Jesus Cristo expusesse a Pedro a verdade do íntimo dele, das motivações, as motivações verdadeiras que Pedro tinha no coração. Pedro, com o coração culpado. Pedro, com o coração cheio de dúvidas do amor de Deus. Pedro, com o coração sem nenhum tipo de certeza e confiança de que o amor de Deus é imutável.
ele se lançou num serviço desgastante para tentar convencer a Jesus de que ele era bom o suficiente para ainda ser contado e não ser rejeitado pelo Senhor Jesus. Nós temos que tomar cuidado para sabermos, identificarmos nos nossos corações qual tem sido a nossa motivação para virmos à igreja. Nós temos que tomar cuidado para saber quais têm sido as nossas motivações para servirmos a Deus. Porque quantas e quantas vezes nós vemos missionários, pessoas que querem se dedicar a missões. Eu quero ir para a África. Aí se lança na África lá. Mas para tentar convencer a Deus de que eles são bons o suficiente, ou que eles têm agido suficientemente para poder convencer a Deus de que eles podem ser aceitos por Deus. Tentar fazer da sua atitude um ato de que Deus possa se convencer de que não, tudo bem, ele está aí todo angustiado, ele está aí todo temeroso, ele está aí todo incerto, ele está todo errado, mas ele está fazendo algumas coisinhas aí. Beleza, que bom. Vamos ajudar, vamos pegar aqui. Olha, nós temos que tomar cuidado nas nossas vidas para identificarmos quais são as nossas motivações de servirmos e estarmos com Deus. Porque se a nossa motivação de servir a Deus não for por amá-lo, nada poderá convencê-lo de que a nossa motivação é correta. Nós devemos servir a Deus não porque temos medo dele. Nós devemos amar a Deus não porque temos medo do inferno. Nós devemos congregar não porque temos medo da condenação do inferno. Nós devemos servir a Deus aqui entre os irmãos e também à comunidade e ao próximo, os órfãos, as viúvas, os necessitados, não para tentar fazer como Pedro fez, de querer convencer ao Senhor Jesus Cristo que as ações dele eram suficientes para ele ser aceito. Mas nós devemos identificar no nosso coração quais são as motivações da nossa vida, no qual faz com que nós estejamos aqui na igreja, nesse momento, louvando a Deus. É medo do inferno? É medo da condenação? É medo de Deus? É medo de, conforme está no inconsciente da maioria dos cristãos, que acreditam no arrebatamento e que vem para a igreja com medo, porque imagina que quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai levar a sua igreja. Se eu não estiver na igreja, eu não vou, então eu vou para a igreja, porque quando ele vier, eu vou estar com a igreja e vou junto. É isso? É medo de ficar para trás? Se for essas as motivações, você está com o coração semelhante ao de Pedro, angustiado, temeroso e principalmente com um coraçãozinho que ainda não conhece o caráter do Deus que ama incondicionalmente, o caráter do Deus que ama os seus e que, independentemente das suas perfeições ou das suas imperfeições, o amor de Deus não muda, ele não tem variações. O amor de Deus não é bipolar. O perdão de Deus, o amor de Deus, ele não tem variações diante dos nossos acertos e dos nossos erros. Ele permanece perene, sublime e eterno para todo sempre. E essa certeza, meus queridos, e essa convicção faz com que a gente mude toda a nossa atitude, todas as nossas motivações para fazer tudo na vida. Muda as nossas motivações para servir a Deus. Muda as nossas motivações. Essa confiança de que o amor de Deus ele não muda, que ele é eterno, que ele é incondicional, que o amor de Deus ele sabe ele sabe a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, ele sabe que somos falhos. Ele, embora sabendo que nós somos falhos, que nós somos pó, que a nossa estrutura é uma estrutura cheia de falhas,
Ele escolheu nos amar incondicionalmente. Você crê nisso? Pedro não sabia disso. Pedro achou que o pecado dele de ter negado o Senhor Jesus Cristo 3 vezes fosse suficiente para o Senhor Jesus Cristo cortar as relações. Ué, não é isso que acontece nas nossas relações pessoais? Ah, eu perdoo a primeira vez, eu perdoo. Costumamos fazer isso? O indivíduo errou comigo a primeira vez, eu até perdoo. A segunda vez, eu perdoo, mas a partir da terceira, olha, acabou. Não é isso? A gente até coloca isso, coloca essa condição, errou 3 vezes comigo, já era. Ah, aí vai pedir perdão. Não. Você teve 3 oportunidades. Nas 3 oportunidades que você teve, você falhou. Não quero mais conversa com você. Não é assim que a relação humana funciona. Não é isso? Pedro acreditava que a relação de Jesus com ele caminhava nos mesmos parâmetros da relação falha humana. Aí ele acreditava que a negação de Jesus por 3 vezes era suficiente para o Senhor Cristo cortar ele dos 12. Aí o Senhor Cristo chega para Pedro e começa a perguntar: Pedro, vem cá, tu me amas? Sabe aquela pergunta que o indivíduo pergunta, não para saber a resposta, mas para que a pessoa que está dando a resposta possa se ouvir? Sabe aquela pergunta que a gente pergunta: vem cá, é sério isso que você está me falando? E o indivíduo vai falando para o indivíduo, vai se ouvindo e vai percebendo o que é verdade e o que é mentira dentro dele. Porque nós costumamos pensar que quando a pessoa pergunta, a pessoa está desconfiando. Não é isso? A gente costuma pensar isso. Se o indivíduo fala assim: eu fui para tal lugar. Foi mesmo? Sério isso? Aí a gente, sim, está duvidando de mim? Jesus Cristo não faz esse tipo de pergunta para Pedro. Quando Jesus Cristo pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? Jesus Cristo estava falando: Pedro, te enxerga a verdade que existe aí dentro de ti, mostra toda a verdade que existe dentro de ti, revela o que é verdade, o que tem de verdade dentro de ti. Vai, se enxerga aí dentro e mostra o que tem de verdade aí dentro de ti. É tanto que o Senhor te pergunta: tu me amas mais do que este? Aí ele: sim, Senhor, eu te amo mais do que esse. Você me ama mais do que este? De novo: sim, Senhor, eu te amo mais do que este. Na terceira vez o Senhor Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro enxerga os medos dele. Pedro começa a enxergar as inverdades, as mentiras. Consegue enxergar nele as angústias. Aí ele simplesmente revela e fala: Senhor, lembra que uma vez eu falei para ti que para onde irei eu, se só tu tens a palavra da vida? Pedro, ele fala para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus Cristo fala para Pedro: pois segue-me e cuide das minhas ovelhas agora. Meus queridos, sei que vocês já entenderam a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que faz com que nenhum dos seus discípulos caminhe na angústia do medo. Entenda isso, escute bem aqui, olhe para mim. O encontro de Jesus com Pedro naquela noite fez com que Jesus Cristo tirasse Pedro do caminho do medo e trouxesse para o caminho da segurança. O encontro de Jesus Cristo com Pedro naquela noite fez com que Jesus Cristo tirasse Pedro do caminho da inconsistência da verdade para a consistência da verdade. Jesus Cristo se encontrou com Pedro naquela noite para fazer com que Pedro saísse do caminho da dúvida do amor de Deus para a certeza e convicção do perdão de Deus que é eterno para aqueles que o amam. Assim como aquela mensagem daquele encontro que a gente ficou sabendo porque está no Evangelho, e que nesta noite, nesse dia, está sendo pregada aqui.
Todos nós somos Pedros diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo conhece a motivação dos nossos corações. Ele sabe quais são as motivações pelas quais nós temos vindo para a igreja. Ele sabe quais são as motivações pelas quais nós temos servido aos irmãos da igreja, na comunidade, nos nossos 2 talentos lá fora. Ele sabe, mas Ele quer tirar de nós todo e qualquer tipo de angústia, todo e qualquer tipo de incerteza do amor dEle, todo e qualquer tipo de mentira que existe dentro de nós, para trazer a gente para a verdade, para a luz que diz: o meu amor e o meu perdão para com os meus filhos não muda, porque é incondicional, é eterno e é para sempre. Enche-se, todos vocês que estão ouvindo essa mensagem agora, dessa certeza, e vocês nunca mais ficarão angustiados por religião nenhuma. Enche-se dessa certeza e convicção de que o amor de Deus é eterno, de que a relação de Deus para conosco não é uma relação instável, bipolar, mas é uma relação perene, segura, eterna, firme, porque o amor de Deus é eterno. Amém. E você nunca mais vai servir a Deus por medo dele. Enche-se dessa certeza e vocês nunca mais sentirão peso em vir congregar com os irmãos. Pelo contrário, vocês sentirão paz, porque aqui existe tantos Pedros que foram resgatados e que foram libertados pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, pela salvação em Cristo Jesus, que traz essa paz que excede todo entendimento e faz com que a gente ame congregar, e ame congregar, porque congregar é bom. Porque congregar faz com que a gente tenha esse momento aqui agora de revelação do Evangelho, que tira do medo da gente. Congregar é bom porque a gente serve o outro, não mais por medo, não mais para se mostrar, não mais para tentar convencer Deus de que a gente pode fazer alguma coisa, mas servimos o nosso próximo porque amamos servir. Só por isso. O amor, o encontro do Senhor Jesus Cristo com Pedro libertou Pedro. Tanto que a outra oportunidade que Pedro teve de negar o Senhor Jesus Cristo, conta-nos a tradição que quando Pedro foi morto, ele foi crucificado. E a tradição nos diz que no momento em que ele foi crucificado, ele pediu: não me crucifique igual crucificaram o meu mestre, me coloque de cabeça para baixo. Não negou a Cristo. Vida e morte para aqueles que amam a Deus, porque sabem que a certeza do amor de Deus é eterna, já são as mesmas coisas. Assim como o Paulo diz para mim: viver é Cristo e morrer é lucro. Vida e morte não significa nada. Se viver, eu vivo para Cristo, e se morrer, eu estarei com Cristo eternamente. É assim que vive a vida de alguém que não é angustiado pelo peso da religião.